caros estudantes, então chegamos à nossa última aula dessa semana do curso, né? Em que a gente está abordando então características e níveis mais gerais do planejamento. Nessa última aula, a gente vai contrapor um pouquinho, ver aproximações e distanciamentos justamente entre o planejamento e o plano de ensino, que muitas vezes eles são tratados como sinônimos, mas até para sistematizar melhor aqui, já que a gente está na disciplina de planejamentos, a gente vai diferenciar o que são essas duas coisas, né? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Então, vamos começar relembrando de novo os nossos níveis de planejamento. E agora a gente está, então, aí no nível que está destacado em amarelo, né? Então, no nível de ensino. Então, a gente vai falar de planos e planejamentos nesse nível. Vamos recordar só o que seria, então, o planejamento de ensino? Então, para Padilha, é o processo de decisão sobre a atuação concreta do professor no cotidiano de seu trabalho, né, do trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos. Então, é aquela parte mais concreta, né, da atividade docente e também do planejamento. Pessoal, então, muito importante, do planejamento resultará o plano. Então, o plano, ele é um produto da própria ação de planejar. Então, aqui Padilha comenta, né, que o plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas às ações a serem realizadas, né? Então, na verdade, é a apresentação sistematizada e justificada do planejamento das ações que eu vou executar. Então, é um documento utilizado para o registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, né? Então, quais os instrumentos, as metodologias, com quem fazer e como avaliar. Então, pessoal, aqui a gente tem uma parte muito importante, né, que a gente deve realmente ressaltar sobre os planos de ensino. Então, ele é um produto do planejamento, é guia com as funções, né, um guia mesmo com a função de orientar a prática do professor, e ele acaba por formalizar o processo de planejamento. É o meu produto do planejamento. Vamos relembrar um pouquinho, então, quer dizer, a gente já relembrou um pouquinho do que é planejamento de ensino, mas vamos agora detalhar um pouquinho melhor isso. Então, a gente tem que lembrar que o planejamento de ensino nada mais é que uma especificação do currículo. Ou seja, quando eu estou falando no plano de ensino, eu estou pensando especificamente nas disciplinas que eu ministro, no nosso caso, biologia e ciências. Então, todos os meus planos e o meu planejamento de ensino, eles são em cima da minha disciplina. O que é muito importante? Que esse tipo de planejamento, ele representa a atividade central da atuação do professor e também que ele tem um caráter muito dinâmico. Muitas vezes a gente pensa, já fiz o meu planejamento, né? Se eu fiz esse planejamento, tudo vai dar certo, eu vou colocar agora ele aqui num plano de uma forma mais concreta e é só aplicar. Bom, pessoal, a gente sabe que isso não é verdade, né? Muito pelo contrário. Vamos ver aqui alguns aspectos importantes disso, né? O professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve participar, elaborar e organizar planos em diferentes níveis de complexidade para atender os seus alunos na sala de aula. Por quê, pessoal? Porque eu vou desde ajudar na elaboração do PPT, do plano da escola, até o plano de ensino e o plano de aula. Então, o professor tem que atuar em todas essas frentes. Ele deve estimular a participação do aluno em todo esse processo, né, a fim de que esse possa realmente efetuar uma aprendizagem tão significativa quanto
o permitam, né, as suas possibilidades e necessidades. O planejamento, nesse caso, envolve a previsão dos resultados desejáveis, assim também como os meios necessários para alcançá-lo. Então, eu tenho um objetivo, eu quero chegar num resultado e eu tenho que pensar em como fazer isso. Pessoal, então aqui tem uma frase que eu acho que tem muito impacto, né? Que é: a responsabilidade do mestre é imensa nesse sentido. Daí a complexidade mesmo dessa atividade. Grande parte da eficácia do ensino depende da organicidade, coerência, flexibilidade do planejamento. Então, planejar é uma função essencial. Se eu planejo bem, a minha interação com o aluno tem grandes chances de ser muito mais efetiva. Quais são os componentes, de novo, do planejamento de ensino? A gente já viu isso, mas é importante relembrar, né? Então, preciso ter objetivos, que eles estão sempre em sintonia com os objetivos educacionais mais gerais. Tenho que saber quais são os meus conteúdos, né? Então, o que são os conteúdos, pessoal? São os conhecimentos a serem aprendidos pelos estudantes, no sentido que é determinado pelos objetivos, né? Então, a gente tem aqui uma grande coerência. E esses conteúdos, eles têm naturezas diversas. A gente vai estudar na próxima semana que esses conteúdos, eles podem ser conceituais, procedimentais ou atitudinais. Então, a gente vai ver bem essas três naturezas desses conteúdos. Além disso, a gente tem as estratégias e recursos e a avaliação. Pessoal, na nossa disciplina didática, a gente estudou muito estratégias e recursos, né, relacionados à biologia e à ciência. Então, na nossa próxima semana do curso, a partir da próxima aula, a gente vai focar muito nos componentes, mas principalmente objetivos, conteúdos e avaliação. Por quê? Porque a gente já tratou bastante da questão das estratégias. Bom, pessoal, agora que a gente colocou de forma mais geral um pouquinho sobre o planejamento, vamos pensar então agora um pouquinho de forma bem concreta nos planos. Então, relembrando que o plano é justamente aquela sistematização mais formalizada, né, um documento que é gerado a partir do planejamento. Então, o plano é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano, um semestre, um bimestre ou até mesmo um tema. Então, do plano de ensino resultará também o plano de aula, onde o professor vai especificar as realizações didáticas para a concretização dos planos anteriores. Então, aqui a gente tem uma relação forte entre plano de currículo, plano de ensino e plano de aula. Pessoal, uma coisa que eu gostaria muito de enfatizar com você: o profissional de educação bem preparado supera alguns limites, né, ou alguns problemas que o seu plano de ensino tenha. Só que o inverso não acontece. Por quê? Um bom plano, ele não transforma por si mesmo a realidade da sala de aula, porque ele vai depender justamente da competência e do compromisso do docente. Então, como a gente já falou algumas vezes, não adianta eu ter um plano e também um planejamento muito bom se eu não souber aplicar esse plano, se eu não souber rever esse plano. Então, às vezes, a gente vai para a sala de aula, né? E daí a gente tem muitas turmas. O que eu tinha planejado para uma turma dá certo, para outra não. Por quê? Porque as turmas, os alunos são diferentes. Então, é bem importante ter isso em mente, né? Às vezes, no mesmo ano, numa mesma escola, as turmas são diferentes, então eu tenho sim que rever meu planejamento. Outra coisa, pessoal, nessa perspectiva, o planejamento e plano, eles se complementam e se interpenetram. O processo de ação, reflexão e ação da prática social docente. Então, eles formam um processo muito importante, né? Como eu estava falando, eu tenho que planejar, que aplicar, refletir
e replanejar. Isso é muito importante. Pessoal, então, vamos retomar uma conversa que a gente teve no começo aqui da nossa disciplina, quando a gente falou da tendência tecnicista, né? O que era a tendência tecnicista? Era justamente ter essas tabelas e preencher esses planos de forma acrítica. Então, a gente pode trazer aqui algumas dicas para elaborar os nossos planos de ensino de uma forma que supere essa tendência, né, que é um pensamento tão restritivo. Então, o professor, para poder fazer isso, ele tem que ter uma visão muito crítica. Sobre o quê, pessoal? Sobre a função da educação escolar, também sobre a função dos educadores da escola, né? E aí a gente tem desde o professor, diretor, conselho. Então, qual que é a função de cada um desses atores? Tem que ter ideias de quais são os objetivos de educação escolares, né? Em termos tanto mais abrangentes até quanto termos mais diretos da atuação. Também o professor tem que ter uma visão crítica e valorizar os conteúdos como meios para a formação cidadã. Né? Porque se eu penso dessa forma abrangente, dificilmente eu vou fazer lá construir um monte de tabela só com conteúdos conceituais, deixando para lá procedimentos e valores. E por final, pessoal, o professor tem que ser capaz de articular conteúdos, métodos, técnicas, meios de comunicação e avaliação para ter um ensino mais efetivo, de forma mais significativa. Então, eu tenho que ter todos esses componentes na hora de fazer o meu plano de ensino. Se eu ajo dessa forma, provavelmente eu escapo dessa tendência mais tecnicista, mais burocrática. Por quê? Porque é um processo todo refletido, né? Como a gente falou lá na nossa primeira aula. Pessoal, em suma, a elaboração, seja coletiva, seja individual, dos planos de ensino, ela é dependente da visão do mundo, da sociedade, no nosso caso brasileira, e da escola que a gente tem hoje em dia e que a gente pretende para o futuro. É realmente pensar no que a gente tem hoje e onde a gente quer chegar. Então, acho que aqui a gente resume bem a importância da elaboração desses planos. Pessoal, mas afinal de contas, o que deve conter nesses planos, né? Então, a gente estava falando até agora que o plano tem que superar essa visão de simplesmente preencher formulário, de ser uma coisa muito burocrática, mas é importante também saber como preenchê-los e preenchê-los com qualidade, de forma reflexiva, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pessoal, um plano, o que ele precisa ter? A ementa, por exemplo, se for de uma disciplina, referencial teórico que sustenta o trabalho pedagógico, uma justificativa, os objetivos gerais e específicos, os conteúdos a serem trabalhados, os tempos prováveis, né? Então, quanto tempo eu levo para fazer todo esse trabalho, o desenvolvimento estratégico metodológico, então como, os recursos didáticos, que algumas vezes podem ser chamados também de tecnológicos, e as formas de avaliação. Então, eu apresento aqui para vocês um exemplo, né, do que seria um roteiro para um plano. Esse exemplo a gente pegou lá da professora Sigrid Alves, que, como eu já falei em outras ocasiões, tem bastante material disponível. Né? Então, aqui a gente pode ver que ele traz os objetivos, conteúdos, número de aulas, encaminhamento, avaliação, recursos tecnológicos, referencial teórico e indicação de leitura, né, para os próprios estudantes. Então, essa seria a carinha geral de um plano. Agora, eu queria apresentar para vocês uma coisa bem bacana, que é um exemplo concreto, que ele é retirado de uma das escolas públicas melhores aqui da cidade de São Paulo, né, que está ligado a uma universidade, e foi feito por uma professora muito especial também,
né, que é professora há muito tempo nessa escola, mas que também fez mestrado, doutorado na área de ensino de ciências. Então, a gente não vai conseguir ler tudo, mas eu queria que vocês atentassem um pouquinho para como esse plano está organizado e para alguns aspectos que eu vou destacando. Bom, então, ele é um plano para a disciplina de biologia, para o primeiro ano do ensino médio, contemplando 77 aulas. Eu vou apresentar uma parte disso, né, para vocês. Então, primeiro ele começa falando sobre os objetivos do ensino médio e ele está ancorado nas diretrizes curriculares nacionais. Além disso, traz também alguns outros objetivos. Aí, ele tem os objetivos da disciplina para o ensino médio. Pessoal, então vejam que interessante, né? Aqui a professora fala em conhecer conceitos, estratégias e procedimentos específicos, procedimentos científicos específicos da biologia. Mas ela não para aí, né? Que permitam desenvolver investigações para buscar respostas para perguntas de caráter científico. Então vejam que aqui já tem uma grande diretriz de como vai ser o ano letivo, né? Por quê? Porque dá para perceber que a gente tem uma importância muito grande para a questão da investigação. Também tem outros tipos de objetivos relacionados a conteúdos de outras disciplinas, que eu destaco aqui em verde. Por exemplo, expressar-se oral, escrita e graficamente, e também objetivos relacionados à matemática, né, como aprender estatística, representações gráficas. Também, pessoal, aqui em azul, a gente está destacando a questão de se posicionar frente a problemas socioambientais, né? Vocês lembram que a gente falou sobre a tendência de ensino de biologia de discutir as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente? Então, isso está presente aqui nesse exemplo. Pessoal, aqui é ementa, então tem vários assuntos, por exemplo, os assuntos bem conceituais, então caracterização do ciclo do nitrogênio e do carbono. Mas não é só isso, vejam que também tem aí o confronto entre ideias aquecionistas e não aquecionistas. O que é aquilo? Quando a gente está falando em aquecimento global, né? Então, uma questão aí polêmica para discussão. Realização de experimentos, análise de dados publicados em textos científicos, participação em mostra cultural. Então, a ementa, ela traz todas as informações do que eu vou fazer na disciplina, não só de conteúdos. Pessoal, agora aqui alguns conteúdos, né? Então, desde conteúdos bem conceituais, como descrever a fotossíntese, destacando o papel da água e da luz, até chegar à conclusão com base em evidências empíricas, né? Então, aqui um objetivo, um conteúdo, na verdade, bem procedimental. Também, olha lá, produzir relatórios científicos. Então, aqui a gente vê essa mistura dos diferentes tipos de conteúdos. Pessoal, orientações didático-metodológicas. O que é isso? É o como eu farei isso? Então, as aulas, nesse caso, são ministradas num laboratório. Os alunos vão, ao longo aí de todo o primeiro trimestre, fazer uma investigação científica. Eles têm experimentos, aulas dialogadas e também atividades de síntese. E a avaliação, ela está bem em sintonia com os objetivos e propostas, né? Então, eles vão fazer um relatório científico, avaliação de prova mesmo, mais conceitual, exercício e também tarefa. E, por último, tem bibliografias. E olha que legal, pessoal. Aqui tem bibliografia para o estudante, básicas para o estudante, complementar para os estudantes e de apoio para o professor, que é muito bacana. Bom, pessoal, esse foi um exemplo de plano de ensino. Lembra que do plano de ensino deriva o plano de aula. É muito importante fazer plano de aula também. Por quê? Porque é a menor unidade do trabalho docente. Então, pessoal, aqui eu vou trazer alguns exemplos bem gerais, aí não só relacionados à biologia, porque a gente já viu vários roteiros e planos na disciplina de didática. Então, aqui o modelo do Libânio, né? Então, a gente vê aqui os campos a serem preenchidos. O modelo do Vasconcelos, eu gosto muito dessa parte aqui, que tem uma parte para observação dos professores.
E aqui um modelo bem diferente, que ele é muito voltado para análise de situações problema, né? Então, veja que ele traz itens como pesquisa para solução, teorização, aplicação do que foi aprendido. Então, é um plano bem diferente. Bom, pessoal, além disso, a gente também vai tratar futuramente um pouquinho sobre os projetos interdisciplinares e sequências didáticas. A gente vai falar ainda deles aqui, mas eles são uma variação do plano de ensino, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, então resumindo, o que a gente viu na aula de hoje? A relação entre planejamento de ensino e plano de ensino. Sobre o planejamento de ensino, a gente pensou nas suas características gerais e componentes. Em relação ao plano, as mesmas coisas e também vimos um exemplo concreto. E ainda pensamos nos planos de aula, quando a gente examinou quais são os principais componentes e vimos alguns modelos que a gente pode aplicar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima semana falando então de componentes do planejamento.